Olá, pessoal. Nessa aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre filosofia medieval, tá? É, Essa aula a gente vai dividir, filosofia medieval no todo a gente vai dividir em duas aulas praticamente. Nessa a gente vai falar sobre o contexto da filosofia medieval e sobre Santo Agostinho. E na próxima aula a gente vai discutir sobre São Tomás de Aquino e um pouco das diferenças e semelhanças entre os dois. Pois bem, iniciando, a filosofia medieval, a gente tem que entender que surge no contexto do feudalismo, né? E aí, você já deve ter visto em história que no feudalismo, o que é que acontece? Você vai ter clero, nobreza e servo. Então, o clero está encabeçando, né, a filosofia, a economia, tudo gira em torno do clero. Então, é importante a gente entender que a filosofia também vai girar em torno do clero, vai girar em torno da religiosidade. Então, o foco da filosofia medieval é a fé superando a razão, em alguns pontos até anulando a razão, segundo a filosofia medieval. A gente vai ter que a Igreja Católica vai dominar todo o conhecimento da época. Então, muitas coisas vão acontecer, segredos vão ser escondidos, livros vão ser queimados, porque a Igreja ela vai tentar dominar o conhecimento. E para esse domínio desse conhecimento ser completo, precisa anular aquilo que questione a fé, o dogmatismo, né? Então, a gente vai encontrar esse embate entre fé e razão, onde a fé é superior à razão. E a fé sendo superior à razão, a gente tem que começar a entender o que significa a fé. Então, a gente vai ter Deus como centro, né? Vai ser uma filosofia teocêntrica, né? Então, você vai ter Deus no centro no centro dessa filosofia, a gente vai ter a igreja, né, sendo a dominadora de todo o conhecimento. A igreja queimou livros. Se vocês assistiram, se puderem assistir também o filme que eu passei, que é O Nome da Rosa, ele é bem enfático no ponto em que aquele livro que o monge tanto tenta esconder é todo posto em veneno para que ninguém leia, né? E quem lê morra. Então, é importante a gente saber que a igreja realmente dominou o conhecimento, anulou as formas de razão e instaurou a fé como forma de pensamento. Tanto que era para você ser bispo, para você ser cardeal, você tinha que ter uma condição econômica muito grande, você tinha que ter uma influência muito grande, né? Então, a fé era o ápice do ápice do ápice dessa filosofia. Então, a gente tem que entender que a filosofia medieval foi dominada pela Igreja Católica e que a Igreja Católica fez o que já fizeram com ela há um tempo. Ela começou a perseguir, ela começou a torturar, né? Quem apresentava formas de conhecimentos diferentes da Igreja Católica era queimado na fogueira. Quem tiver curiosidade pode pesquisar várias formas de tortura. Dentro das curiosidades que eu botei nas fichas de vocês, tem lá do Papa Inocêncio, se eu não me engano, é Inocêncio VIII, ou é Inocêncio III, é um dos dois, né? Mas que comete uma atrocidade. Então, assim, a Igreja Católica tinha muito poder e ela usou e abusou desse poder a ponto de querer manipular todo o sistema de conhecimento, como dominava o sistema social e o sistema econômico. Então, vocês têm que entender que o Papa era a autoridade máxima, então o Papa dizia o que não dizia o que era verdade, né? Eles acreditavam que o Papa não falhava. E como o Papa não falha, tudo que o Papa diz é verdade. Então você tem que acreditar nisso. E os que não acreditarem são tidos como hereges, bruxas, né? Então, qualquer pessoa que saísse um pouco desse contexto era queimado, era torturado ou coisas do tipo. Então, é importante a gente entender que é uma filosofia e que, às vezes, algumas pessoas aí há um tempo chamavam de Idade das Trevas. Esse termo não é tão coerente, por quê? Porque mesmo nessa perseguição ao conhecimento, houve sim um grande avanço científico, por exemplo, nas áreas da agricultura, né? A agricultura se desenvolveu muito, maquinárias, máquinas, assim, máquinas para o que era na época, né? Então, tudo isso ajudou muito nesse desenvolvimento. Algumas coisas, é claro, foram atrasadas, como a medicina, né? Porque praticamente tudo era, você está possuído, você está possuído, você está possuído, você tem que temer a Deus. Porque a filosofia medieval prega que todos os seres humanos vivem sobre o pecado, vive à mercê do pecado.
E aí a única forma de se redimir e buscar a reconciliação com Deus é sair desse pecado, fugir desse pecado. E como é que você consegue fugir do pecado? Você renega as coisas carnais e aí começa a pedir perdão a Deus, a se arrepender, a não fazer mais, né? É claro que muita coisa foi mudando, é tanto, se eu não me engano, o Papa João Paulo II fez uma carta pedindo desculpas, né? Infelizmente as desculpas não vão voltar às vidas das pessoas que morreram durante esse tempo, mas é um passo de reconhecer que está errado, né? O ideal era que não tivesse acontecido, né? Então, entender a filosofia medieval é entender que está sobre um domínio total da Igreja Católica. Então, o foco é fé, Deus, igreja, rezar. A gente tem que entender que as pessoas não têm acesso ao conhecimento. Só quem tem acesso ao conhecimento eram as pessoas que estavam no clero. Servos não tinham acesso ao conhecimento, os nobres pouco tinham acesso ao conhecimento. Só quem tinha realmente acesso ao conhecimento eram os bispos, eram os cardeais. Às vezes nem os monges mesmo, que era assim a classe hierarquicamente falando mais inferior do clero, tinha acesso a alguns livros. Até hoje em dia, no Vaticano, existem livros que só o Papa tem acesso. Livros arquivados, guardados, que só o Papa tem acesso. E assim, infelizmente a gente perdeu muita coisa, né? Porque livros de Aristóteles, esses livros assim foram todos sendo abandonados e queimados para que não chegasse, né? A gente vai ter lá bem depois, lá perto da Reforma Protestante, a gente vai ter a formulação do Index, né, que eram os livros proibidos e tal. Mas aí, o que é que vai acontecer? Dentro da filosofia medieval, onde a igreja está dominando, né, vão surgir formas de conhecimento que vão alimentar a ideia da igreja. São dois, os principais, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Nessa aula de hoje, a gente vai se voltar um pouco para Santo Agostinho, né? Então, como é que se dá essa questão da filosofia de Santo Agostinho? Primeiro, Santo Agostinho não é europeu, ele é ali do norte da África, né? E aí ele se muda para a Europa. Santo Agostinho, ele era incrédulo, ele não acreditava no cristianismo e ele rejeitava, na verdade. A mãe dele era uma mulher de muita fé, só que ele não acreditava. E ele não acreditava justamente porque no Antigo Testamento, quando ele começou a ler, ele encontrou um Deus muito punitivo, muito vingativo, né? Um Deus que manda matar. E aí ele acabou que não se identificou com essa questão, com esse Deus punitivo, com esse Deus vingativo, com esse Deus que manda matar, com esse Deus que é possesso de si mesmo, né? Que é o centro de tudo. Então ele não se adaptou a isso. Ele ainda tentou buscar soluções no maniqueísmo, que o maniqueísmo era uma corrente que praticamente distinguia bem e mal. Existia uma guerra constante entre bem e mal. E aí, o que é que acontece com Santo Agostinho? Santo Agostinho era uma pessoa muito inteligente, ele vivia pesquisando, 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 e atrás desse conhecimento. Porém, ele ia atrás do conhecimento porque ele sentia que faltava alguma coisa nele, né? Santo Agostinho sentia ali que faltava alguma coisa e que ele estava incompleto, né? Ele estava com um vazio dentro dele, né? E aí ele começou a ler as cartas de São Paulo, que estão presentes no Novo Testamento da Bíblia, que são carta de São Paulo aos Hebreus, carta de São Paulo aos Tessalonicenses e assim por diante. Então, ele começou a ler e aí ele foi identificando alguns pontos, principalmente da carta de São Paulo aos gregos, né? Ele começou a pegar muita coisa e adaptar muita coisa. Santo Agostinho, é importante a gente entender que Santo Agostinho é um filósofo medieval e antes de se tornar adepto ao cristianismo, ele estudou demais as filosofias de Platão, Sócrates e de Aristóteles. Então, ele vai pegar muitas ideias para formular suas teorias. Quando ele começa a ler as cartas de São Paulo, principalmente as cartas de São Paulo aos gregos, ele começa a associar muita coisa
de Platão. Por isso que a filosofia dele a gente pode chamar também de neoplatonismo, um novo platonismo. Vocês vão lembrar que a ideia de Platão é: eu tenho um mundo sensível, que é imperfeito, e tenho um mundo inteligível, que é perfeito. Então, o que foi que Santo Agostinho fez? Quando ele se converteu ao cristianismo, que ele leu as cartas de São Paulo, que ele se converteu ao cristianismo, que ele se adaptou mais à ideia de um Cristo que ama, de um Jesus que ama, que dá a vida por aqueles que amam a ele se identifica mais. Porque a gente tem no Antigo Testamento um Deus punitivo e no Novo Testamento nós temos um Deus de amor, né? Um complementando o outro, é claro. E aí o que é que acontece? Ele se identifica mais. E aí ele vira cristão, ele vira adepto ao cristianismo e ele vira um ponto de referência até hoje de estudo dos padres e etc, né? Então, o que foi que Santo Agostinho fez? Ele pegou as ideias de Platão e aplicou nessa filosofia dele. Como? Para Platão existe um mundo inteligível que é o mundo perfeito. Esse mundo perfeito de Platão, Santo Agostinho adapta. É o paraíso. É onde tudo é perfeito. Deus é perfeito. Aí você vem as ideias sobre o mundo imperfeito, sobre o mundo sensível. Aí Santo Agostinho vem. Realmente, esse mundo nós somos obra de Deus, mas condicionados ao pecado. Como nós temos a condição do pecado original nas nossas costas, então é por isso a ideia de mundo imperfeito, de mundo sensível, para ter cuidado, né? Para a gente poder conseguir alcançar o paraíso que é o mundo perfeito. Então, o que é que acontece? Então, essa filosofia de Santo Agostinho era muito baseada na filosofia antiga, tanto de Aristóteles quanto de Platão. Né? Então ele pega a ideia do mundo sensível, o mundo imperfeito, e do mundo perfeito, né, que é o mundo inteligível, e aplica à presença de Deus, ao mundo perfeito, que é o paraíso. Ele pega a ideia de Aristóteles, se vocês vão lembrar lá da história do primeiro motor de Aristóteles, ele transfere essa ideia, ele pega essa ideia e associa também que esse primeiro motor de Aristóteles seria Deus. Então, é uma filosofia baseada na filosofia antiga e adaptada para a filosofia medieval, para aquela filosofia voltada para a fé. Para Santo Agostinho, fé e razão eram conciliáveis. Ele era uma pessoa que conhecia muito, estudava muito, né? Então, para ele, fé e razão andam juntas e não separadas. Porém, a fé supera a razão. Entre fé e razão, as duas se conciliam. Você precisa ter fé para alcançar o conhecimento. Tem uma frase dele que é mais ou menos isso. Você precisa ter fé para chegar ao conhecimento. Você precisa crer para conhecer. Então, essa ideia de Santo Agostinho, ele não despreza, ele une fé e razão. Porém, a razão é inferior à fé. Primeiro de tudo vem a fé, né? E essa filosofia dele, chamada de patrística, né, vai perdurar aí durante os primeiros séculos da Idade Média. Então, essa ideia de fé ser superior à razão, né, mas não serem opostas, não serem oponentes. Ele também tem o objetivo de combater o paganismo. O objetivo dele era esse, né? E aí ele destaca outras coisas. Como? Quais são essas outras coisas que ele destaca? Ele destaca também que o amor verdadeiro vem de Deus, né? Que é o amor ágape. A ideia do bem e o mal. Bem é a presença de Deus e mal é a ausência de Deus. Onde não tem Deus, existe o mal. Uma pessoa que não tem Deus, o mal atua nela. E ele vai defender também o livre-arbítrio, que é aquilo, você tem o poder de escolher entre o bem e o mal. Você pode escolher entre ter Deus e não ter Deus. Essa é a ideia de Santo Agostinho. Certo, gente? Então, bem resumido, na apostila de vocês tem mais coisas. Aproveitem, tem as questões, façam. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou fala comigo no WhatsApp, vocês têm meu número. Ou também fala comigo no Instagram, não tem problema. Beijo no coração, estudem, façam as questões, tirem as dúvidas, certo? E vamos arrasar nesse Enem aí, tá bom? Beijo pra vocês.